Galera, 35 perguntas que os brasileiros mais fazem sobre iPhone na internet. Hoje a gente vai tentar esclarecer essas principais dúvidas de vocês sobre iPhone, essas ferramentas incríveis de trabalho, de entretenimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Esse vídeo aqui ele deve ficar um pouquinho mais longo, então já separa um lanchinho para me acompanhar até o final dele. E caso você queira navegar entre as perguntas, vai ter um índice de capítulos aqui embaixo desse vídeo, beleza? Então sem mais enrolação, bora direto ao assunto. Pergunta número 1. Qual iPhone tem 5G? E galera, essa é fácil de responder. A tecnologia 5G só chegou aos iPhones no iPhone 12. Então todos os iPhones anteriores ao iPhone 12 não possuem conectividade 5G. Por mais que essa conectividade ela ainda não esteja bem instaurada aqui no Brasil, somente iPhones 12 e posteriores vão ter acesso a esse tipo de rede. Pergunta número 2, qual iPhone comprar em 2022? E essa pergunta ela é um pouco subjetiva, porque existe um espectro gigantesco de pessoas que querem ter iPhones. Desde aquelas que, têm pouquíssimo dinheiro para investir em um smartphone, até aquelas que têm, dinheiro de sobra. O iPhone que eu recomendo para a maioria das pessoas é o iPhone 11, para quem quer começar nesse universo da Apple. Eu já fiz um vídeo recente aqui no canal explicando todos os motivos pelos quais eu acredito que o iPhone 11 seja a melhor escolha para quem tá querendo comprar o seu primeiro iPhone. Porém, eu preciso lembrar a vocês de que você pode comprar o iPhone que você quiser, tá? Se você tiver muito apertado de grana, você vai comprar um iPhone um pouco mais antigo e não necessariamente ele vai ser um smartphone ruim. Basicamente, o software do iPhone é o mesmo em todos os dispositivos. Do iPhone 8 para frente, todos os iPhones vão rodar o mesmo sistema operacional a partir de setembro, que é quando chega oficialmente o iOS 16. O iPhone 7 e todos os seus anteriores, eles não vão mais receber essa atualização. Porém, é claro que no que diz respeito a hardware, os iPhones eles são diferentes. E cá entre nós, eu sou usuário de iPhone já há praticamente 10 anos. E o iOS, ele é um sistema um pouco chatinho, um pouco mais engessado do que os smartphones Androids. Se você depender só de software, a sua experiência com o iPhone, ela vai ser de certa forma limitada. Então pegar um iPhone antigo, principalmente se você sair de um Android não tão antigo assim, talvez deixe você um pouquinho frustrado. Tá bom? Então vocês precisam entender que iPhones mais antigos vão possuir limitações. Quanto mais novo é o hardware dos iPhones, melhor vai ser a sua experiência de uso com o aparelho. Então só para, concluir essa resposta, eu recomendo que você pegue pelo menos um iPhone 11. Eu sei que existem pessoas que estão muito apertadas de dinheiro e que têm o sonho de ter um iPhone. E tudo bem você pegar um iPhone anterior ao iPhone 11, não tem problema nenhum, eles ainda vão ser bons smartphones, mas tenham as suas expectativas alinhadas com o que vocês vão ter de experiência com esses dispositivos mais antigos. Pergunta número 3, qual iPhone vai parar de atualizar em 2023? Bom, tudo indica que seja a geração dos iPhones 8. Porém, é claro que pode acontecer tal como esse ano, onde nós não estávamos esperando que o iPhone 7, a geração do iPhone 7, fosse parar de receber atualizações e, por exemplo, a Apple resolver cortar mais uma geração ali do plano de atualizações para 2023, com a chegada do iOS 17, enfim, a gente nunca sabe. A princípio, o iPhone 8, a geração do iPhone 8 vai parar de receber atualizações. Se a Apple resolver cortar mais uma geração, toda a geração dos iPhones 10 param de receber atualizações. 10, 10S, 10R, enfim. Mas a princípio, iPhone 8. Pergunta número 4, qual iPhone tem a melhor câmera? E essa aqui é relativamente simples, né? O quão mais topo de linha for o iPhone e mais novo for o iPhone, melhor serão suas câmeras. No caso, até o momento de gravação desse vídeo, a melhor câmera faz parte do iPhone 13 Pro Max, que inclusive é esse que está aqui na minha mão, servindo como microfone para esse vídeo. Pergunta número 5, qual iPhone é melhor, o 10R ou o 10S? E essa pergunta ela é bem pertinente, afinal de contas tem muita gente que procura comprar um iPhone desses hoje em dia ainda, beleza? E olha só, o 10S ele é melhor em praticamente todos os aspectos. O 10R ele só ganha em termos de bateria. Porém, o 10S ele é melhor em todos os outros aspectos. Construção, tela,
câmeras, enfim. O iPhone XR ele continua sendo um excelente smartphone, mas lembrem-se que ele foi lançado justamente com a proposta de ser um iPhone de baixo custo na linha dos iPhones XS, beleza? Pergunta número 6, quando os iPhones 6, 7, 8 e XR vão parar de atualizar? E essa é outra pergunta bem tranquila de ser respondida, afinal de contas, o iPhone 6 e 7 já não vão mais receber atualizações para o iOS 16, tá bom? Que chega oficialmente ao público agora em setembro de 2022. A nossa perspectiva é de que o iPhone 8 ele pare de receber atualizações ano que vem, em 2023, e no outro ano, em 2024, a linha ali do XR, tá bom? Porém, como eu falei nas perguntas anteriores, nada garante que a Apple vai dar um corte ali, subir mais uma linha de gerações ali dos iPhones em 2023, como aconteceu esse ano. Porém, a nossa perspectiva principal é essa: 2023, iPhone 8 e 2024, a linha dos iPhones XR, XS, enfim. Pergunta número 7, qual a data de lançamento dos iPhones? E existem algumas formas de responder essa pergunta, como por exemplo, eu posso falar para vocês que os iPhones eles são lançados todo ano no mês de setembro. Mas caso você queira saber qual foi a data de lançamento de cada geração dos iPhones, qual iPhone foi lançado em cada ano, bom, eu separei uma colinha aqui para não cometer nenhuma gafe e vamos lá. O iPhone original, né, o 2G, ele foi lançado em 2007, o 3G em 2008, o 3GS em 2009, iPhone 4 foi lançado em 2010, o 4S em 2011, o iPhone 5 em 2012, o 5S e o 5C em 2013, o 6 e o 6 Plus em 2014, o 6S e o 6S Plus em 2015, o SE de primeira geração em 2016, o 7 e o 7 Plus também em 2016, o 8 e o 8 Plus em 2017, o iPhone 10 também em 2017. O 10R, o 10S e o 10S Max foram lançados em 2018. O iPhone 11 foi lançado em 2019. O iPhone SE de segunda geração foi lançado em 2020, junto com a linha de iPhones 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max. O iPhone 13 foi lançado em 2021, junto com o 13 Mini, o 13 Pro e o 13 Pro Max. E agora em 2022, em março de 2022, foi lançado o iPhone SE de terceira geração. Agora em setembro de 2022, a gente tem a perspectiva do lançamento dos iPhones 14. Pergunta número 8. O iPhone é a prova d'água? E olha, a resposta oficial para essa pergunta é não. O iPhone ele não é a prova d'água, embora ele seja bem resistente à água. É bem comum que a gente observe aí testes de iPhone sendo mergulhados a não sei quantos metros de profundidade e sobrevivendo muito bem. Mas oficialmente a Apple ela diz que o iPhone ele é resistente a respingos. Porém, a garantia do iPhone não cobre danos com líquidos, então toma cuidado, são excelentes smartphones. Pergunta número 10. O iPhone é bivolt? E sim, você pode carregar despreocupado seu iPhone em uma tomada 110, uma tomada 220, que não vai ter problema nenhum. Pergunta número 11. iPhones são melhores do que os smartphones Androids? E olha, eu posso dizer aqui sem medo de ser feliz de que não. Androids de entrada, Androids intermediários e Androids topos de linha. Acontece entre smartphones iOS e Android, você precisa comparar um iPhone com um Android topo de linha. Beleza? Dessa forma você está fazendo uma comparação justa. Comparar um iPhone, por exemplo, com um Android de entrada não é justo, porque existe telefone pior. Mas não porque Android é pior, mas porque aquele telefone tem especiado a comprar um iPhone porque o iPhone ele é melhor do que o Android. Cara, nada a ver. A gente tem essa questão cultural de achar que iPhones são melhores do que Androids, porque em um determinado ponto da história, os iPhones eles eram sim melhores, tá bom? Até por conta dos smartphones que nós aqui brasileiros temos acesso. Mas hoje em dia, tendo a oferta de smartphones que nós temos à nossa disposição hoje em dia, isso não é verdade. E se você quiser continuar no universo Android e ter um telefone incrível, pegue um Android topo de linha. Você vai gastar aí, obviamente, a mesma quantidade de dinheiro praticamente do que estaria comprando um iPhone, mas é isso, tá bom? Basicamente, essa é a realidade. Pergunta número 12, de que país são os iPhones? E bom, os iPhones, a Apple, de uma maneira geral, está localizada nos Estados Unidos. Porém, os iPhones eles recebem peças de fornecedores de diversos países do mundo, inclusive do Brasil. Mas a maior parte dos iPhones é montada
na China. Pergunta número 13, os iPhones são dual chip? E essa resposta aqui pode surpreender alguns de vocês, tá bom? iPhones são sim compatíveis com 2 chips de telefonia celular, só que um físico e um digital. Hoje em dia você pode ter um eSIM, é só entrar em contato com a sua operadora, tá bom, de telefonia, que você pode ter acesso a um SIM digital para utilizar como segundo número nos iPhones. Pergunta número 14. Os iPhones são mais seguros do que Androids? E essa é uma pergunta relativa, dá para fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou tentar ser o mais objetivo que eu puder, tá bom? Via de regra, os iPhones eles têm alguns recursos a mais de segurança do que os Androids. Não pelo iPhone, pelo iOS, mas pela Apple. A Apple ela estabelece alguns critérios um pouco mais rigorosos, por exemplo, para que as pessoas coloquem aplicativos dentro da App Store, enquanto na Google Play não é bem assim. E falando de apps ainda, você que tem um Android, você pode baixar aplicativos de qualquer lugar. Você pode entrar no Google aí, baixar um APK de um aplicativo e tá tudo certo, se você souber o que você estiver fazendo. Se você não souber o que estiver fazendo, é claro que você está se pondo em risco, tá pondo seu smartphone, seus dados em risco, você fica assim mais vulnerável. Então, por alguns desses pequenos motivos, eu posso dizer que o iPhone ele tem alguns critérios assim mais rigorosos que o tornam um pouco mais seguro do que os Androids. Pergunta número 15, galera. Como utilizar o iPhone como uma webcam? E eu vou dar 2 sugestões. A primeira é para quem tem Mac. A partir de setembro, com a chegada do macOS Ventura, isso vai ser uma função nativa entre Macs e iPhone. Você não vai precisar comprar nada, baixar nada. Agora, para qualquer outra pessoa, eu sugiro que vocês utilizem o aplicativo Filmic Pro. Ele tem uma função de saída HDMI limpa, então basta você conectar o seu iPhone a uma placa de captura e a placa de captura no seu computador para que você possa reproduzir a imagem do aplicativo do Filmic Pro dessa saída HDMI limpa como uma webcam no seu computador. Pergunta número 16. Como o iPhone consegue identificar cabos falsos? E essa pergunta é interessante, vamos lá, é bem simples de entender. Tá vendo essa porta Lightning e também os cabos Lightning? Muito bem, eles são proprietários da Apple. Isso significa de que a Apple ela detém a patente de fabricação e de comercialização de todos os acessórios com esse tipo de conectividade. Então todo mundo que produz de maneira certificada esses acessórios tem que dar royalties para a Apple. É por isso que isso dá muito dinheiro para a Apple, galera. E é por isso que ela continua mantendo essa conectividade nos iPhones até hoje em dia e não migrou para o USB do tipo C. Mas beleza, vamos lá. Vocês precisam lembrar também de que essa porta não conduz apenas energia, ela conduz informações e dados. Então é muito fácil para o iPhone identificar quando você conecta um aparelho que não foi certificado pela Apple. Sem tirar de que aparelhos falsos, conectividades falsas, cabos falsos, vão ter variações tanto em condução de energia, enfim. E o iPhone ele tem vários sistemas de segurança que conseguem interpretar esse tipo de entrada aqui quando você conecta o cabo falso. Pergunta 17. Como os iPhones calculam passos? Bom, os iPhones eles conseguem fazer isso graças a uma série de sensores que eles possuem aqui dentro que os ajudam a entender posicionamento e deslocamento no espaço, como acelerômetros, giroscópios, enfim. É bem tranquilo para o iPhone entender quando você está caminhando, até mesmo pelo GPS, enfim, quando ele está no seu bolso ou na sua mão. É claro que se você deixar o iPhone em cima da sua mesa, ele não vai conseguir adivinhar quantos passos você deu num dia. Pergunta 18. Como carregar um iPhone mais rápido? Em primeiro lugar, galera, vocês precisam entender de que diferentes iPhones possuem diferentes velocidades máximas de carregamento suportadas. Por exemplo, o meu iPhone 13 Pro Max ele carrega em até 27 watts, o que não acontece para modelos mais antigos e mais simples. Beleza? Segunda coisa, carregamento cabeado é sempre mais rápido. Se você utilizar carregamento sem fio ou MagSafe, você vai perceber que é bem mais lento do que se você conectar um cabo. E terceira coisa, utilize um adaptador de tomada que vá carregar na velocidade máxima que seu iPhone consegue carregar. Tá bom? Então, por exemplo, aqui no caso do meu 13 Pro Max, se eu utilizar um carregador antigo da Apple, daqueles de 5 watts, ele vai demorar muito para carregar, vai demorar umas 3, 4 horas para carregar. Agora, se eu utilizar um carregador de 25 watts, por exemplo, ele vai carregar muito mais rápido. Pergunta número 19. Como restaurar um iPhone? Restaurar as configurações de fábrica? É simples. Entra em ajustes,
geral e lá embaixo vai ter transferir ou redefinir o smartphone. É só clicar ali, botar a sua senha e tudo mais que você vai conseguir redefinir e restaurar o seu iPhone. Pergunta número 20, como não descarregar rápido o seu iPhone? E existem várias estratégias que você pode utilizar, desde desativar uma série de coisas no seu smartphone, no que diz respeito à conectividade, 5G, ativar o brilho automático da tela para você não ficar consumindo o tempo inteiro a bateria com o brilho no máximo. Existem várias estratégias. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz dedicado somente a isso, beleza? Pergunta 21, como um iPhone carrega? E existem 3 formas de carregamento principal de um iPhone. A primeira é o carregamento cabeado tradicional. A segunda é carregamento por indução, sem fio. E a terceira é o MagSafe, que conecta magneticamente atrás do telefone e dessa forma você vai carregar o seu iPhone. Só que existem algumas considerações. Por exemplo, o carregamento por indução só está disponível para modelos do iPhone 8 e 10 para cima. O carregamento MagSafe ele só está disponível do iPhone 12 para cima, beleza? Pergunta 22, aonde o iPhone é fabricado? E como nós conversamos mais cedo, em sua grande maioria, na China, apesar de receber peças de diversas partes do mundo. Pergunta número 23, como comprar um iPhone ou aonde comprar um iPhone pagando mais barato? E galera, existem 2 formas. A primeira é para quem não se importa de pegar um iPhone usado. E aí o mais fácil de tudo é você comprar de alguém que está se desfazendo do smartphone, que não quer mais, que vai trocar de smartphone. Aí você compra o smartphone dessa pessoa e vai pagar mais barato. Agora, para quem quer comprar um iPhone novo, não tem jeito, galera. A melhor forma hoje em dia é você importar lá de fora. Pode ser da Amazon americana ou da própria loja da Apple americana. Só que tem alguns poréns aqui nessa história. O primeiro, porém, é de que você precisa de um endereço nos Estados Unidos para comprar na loja e mandar entregar. E desse endereço você manda aqui para o Brasil. Só que isso não é nem tanto um problema, porque hoje em dia nós temos diversas empresas de redirecionamento que te oferecem um endereço lá nos Estados Unidos e desse endereço você manda aqui para o Brasil. Mas o maior, porém, é você comprar utilizando o seu cartão internacional dos seus bancos tradicionais brasileiros, porque você vai pagar um número gigantesco de taxas. E aí que entra a parceira do canal, a Nomad, que é a sua conta americana em dólar e 100% gratuita. Com a sua conta da Nomad, você consegue comprar dólares nos melhores preços, então você vai pagar muito mais barato já nessa etapa, mas com o cartão da Nomad você consegue fazer compras em todos esses sites pagando muito mais barato. E aí você une o útil ao agradável, você compra pagando menos taxas através do seu cartão Nomad, manda para um redirecionador e desse redirecionador você manda aqui para o Brasil. Dessa forma você vai pagar as menores taxas e vai conseguir comprar um iPhone novo pagando muito mais barato do que se você fosse comprar um iPhone aqui no Brasil. O link para você baixar o aplicativo da Nomad está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom de convidado Gabriel10 para abrir a sua conta na Nomad, você ganha $10 de cashback na sua primeira remessa. Meio que de encontro à pergunta 23, a pergunta 24 é aonde comprar iPhones? E bom, existem diversos lugares onde você pode comprar iPhones. Você pode comprar na loja da própria Apple aqui no Brasil, você pode comprar em varejistas, como por exemplo lojas americanas e coisas do gênero. Você pode comprar de uma pessoa física que está se desfazendo do iPhone, como eu mencionei anteriormente. Você pode entrar em contato com um importador, caso você não queira ter a dor de cabeça de importar um dispositivo Apple. Enfim, existem diversas formas. Pergunta número 25. Quem criou o iPhone? E, gente, é muita ousadia falar que uma pessoa só criou o iPhone. Foi um trabalho em equipe, é claro. Mas a pessoa que estava encarregado na época pela Apple, o cabeça da Apple na época, era o Steve Jobs. Foi quando ele estava no comando da Apple que o primeiro iPhone foi lançado. Pergunta 26. Quem tem iPhone é rico? E não, galera, claro que não. Isso não é via de regra. Tem gente rica que tem iPhone? É claro, mas tem muita gente que está passando perrengue financeiro e que está se endividando para pegar um iPhone. Então, não necessariamente quem tem iPhone é rico. Pergunta 27. Quem compra iPhones usados? E bom, as pessoas que compram iPhones usados são aquelas que não necessariamente enxergam a necessidade de um iPhone novo, de um iPhone topo de linha, mas também tem aquelas pessoas que só podem pegar iPhones usados por questões financeiras, tá bom? E aí eu não vou entrar no critério aqui de se isso é certo, se isso é errado, isso aí é de cada um. Pergunta 28, o que é um iPhone de vitrine?
É bem simples de entender, na verdade. Como o próprio nome sugere, é um iPhone que estava em exposição em uma vitrine de uma loja, de um stand, e que é vendido por um preço mais barato, justamente porque ele estava ali suscetível a arranhões. Muitas vezes eles têm alguns pequenos detalhes, as pessoas estavam ali manuseando o aparelho para conhecer esse aparelho ali na vitrine, enfim, então tem essas características. É um iPhone que você compra mais barato, mas que pode vir aí com detalhes, aí com arranhões, com amassadinhos. Pergunta 29, o que um iPhone tem de especial? E olha, eu vou dar a minha opinião nessa pergunta, tá? Eu acho que confiabilidade, estabilidade e compatibilidade, principalmente com aplicativos de terceiros. Na maioria das vezes, os aplicativos eles são mais otimizados para o iOS. Daqui a pouco a gente conversa um pouco do porquê que isso acontece. E também existe uma oferta maior de aplicativos profissionais para o iOS quando a gente compara com o Android. Antigamente, as pessoas também falavam que uma das coisas mais especiais sobre um iPhone era o ecossistema, né? A compatibilidade com outros aparelhos da Apple, formando esse ecossistema. Mas hoje em dia, muitas outras empresas também possuem ecossistemas, como a própria Samsung, e que estão aí bem equiparadas à Apple nesse sentido. Pergunta número 30, o que é um iPhone recondicionado? E galera, esses iPhones são aqueles que possivelmente passaram por trocas de peças para que eles possam ser vendidos novamente. Ou seja, troca de bateria, troca de tela. Tomem muito cuidado com esses iPhones, porque você pode sim pegar um iPhone que tem peças não originais e que vão dar defeito na sua mão. Então, tomem muito cuidado. Pergunta 31. Por que o iPhone ele é caro? Galera, o iPhone ele é caro porque ele é um produto premium, basicamente. Só que existe uma diferença entre os preços praticados aqui no Brasil pela própria Apple e os preços lá fora. Lá fora, o iPhone ele é um smartphone caro, mas ele também não é um caro inacessível. Aqui, os preços que os iPhones atingem aqui no Brasil quando comprados novos na loja são preços assim, absurdos. Mas não só os iPhones, galera. Se você for pegar um Android topo de linha, como um Galaxy S22 Ultra, por exemplo, ele também é muito caro. Então os preços praticados aqui no Brasil é que são bizarramente inacessíveis para a maioria da população, tá bom? Mas indiscutivelmente os iPhones eles têm um preço um pouco mais elevado porque são produtos premium. Isso não tem o que se discutir. Pergunta 32. Por que a bateria dos iPhones descarrega rápido? E isso é bem relativo, né, galera? Existem iPhones com baterias ruins, como o 12 mini, mas existem iPhones com baterias excelentes, como o 13 Pro Max. E o gasto da bateria está diretamente relacionado aos seus hábitos de uso. Se você, por exemplo, é uma pessoa que joga muito, seu telefone vai descarregar mais rápido. Se você é uma pessoa que usa o brilho da tela no máximo, como eu, o tempo todo, vai descarregar mais rápido. Se você deixa o 5G ativado o tempo todo, sendo que a gente ainda nem tem 5G direito aqui no Brasil, vai gastar mais rápido também. Então, está muito relacionado a como você usa o smartphone. Pergunta 33. Por que os iPhones esquentam? E eu vou tentar simplificar ao máximo essa resposta. Porque os processadores dos iPhones são muito poderosos. E todo processador poderoso, seja de iPhone, de Android, de computador, enfim, qualquer chip que é poderoso, esquenta, gera calor, tá bom? Então é por isso que você sente o iPhone esquentar na sua mão, principalmente quando você está fazendo alguma tarefa que exige bastante processamento. Pergunta 34. Por que o iPhone não trava? E isso é mito, galera. iPhone trava sim, tá bom? Só que não acontece com muita frequência. Mas como qualquer outro smartphone, de vez em quando o iPhone ele apresenta assim alguns bugzinhos, alguns travamentos, mesmo que sejam pequenos e para a maioria das pessoas passem despercebidos. Mas o iPhone ele tem algumas travadinhas de vez em quando, sim. Não caiam nessa mentira de que isso nunca acontece nos iPhones. É claro que acontece, galera, tá bom? Em qualquer smartphone isso vai acontecer, seja um iPhone ou um Android topo de linha, só que acontece de maneira esporádica, tá certo? E pergunta 35, galera, para fechar com chave de ouro, por que o iPhone ele se sai melhor no Instagram? Bom, isso acontece porque o Instagram ele é uma rede social, ele é um aplicativo otimizado para rodar no iOS. Ele sempre foi assim, ele foi um aplicativo criado para rodar no iPhone, beleza? Só 2 anos depois ele chegou para os Androids e desde então ele sempre foi mais otimizado para rodar no iOS. De certa forma, é mais fácil para os desenvolvedores otimizarem seus aplicativos para o iOS, porque o iOS ele é o mesmo em todos os iPhones, contanto que eles estejam atualizados. Enquanto para os Androids, cada empresa bota uma roupagem diferente no Android. Fica mais difícil para os desenvolvedores otimizarem os seus aplicativos para cada uma das versões dos Androids que rodam por aí.
beleza? Mas basicamente é por isso. Bom, galera, então essas foram as 35 perguntas que os brasileiros mais fazem sobre iPhones na internet. Espero que vocês tenham curtido, deu um trabalhão gravar esse vídeo, então já peço que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal e acompanhem os nossos próximos vídeos, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui, eu sou o Gabriel, um forte abraço, tchau, tchau!